Muito bem-vindos a mais uma Dica do MDR. Meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como MDR, e nessa dica de hoje nós vamos falar aqui sobre o setup do elástico. Esse setup do elástico ele pode ser utilizado em várias circunstâncias, tá? As circunstâncias que nós vamos falar aqui são na divulgação dos balanços. Então, o que acontece? Quando as empresas divulgam balanço, geralmente, se ela vem com um resultado muito diferente do esperado, seja melhor ou seja pior, é, costuma dar um gap muito grande. E aí, isso estica o elástico do preço. Então, a gente vai ensinar aqui o como operar quando o elástico estica demais. Outras circunstâncias em que você pode usar isso é quando sai uma notícia no meio do dia, e aí não tem gap, mas o preço estica demais e você opera contra esse elástico, porque quando o elástico estica, normalmente, 80% das vezes, ele vai voltar para a posição original. 20% das vezes, o elástico vai arrebentar e ele vai embora, mas é a exceção. Então, você tem que operar de acordo com as probabilidades. E outra situação são nas aberturas de mercado. Quando acontece alguma coisa durante a noite, que o mercado está fechado, a hora que abre, abre com gap. E aí, quando estica demais esse elástico, a gente aproveita para fazer uma operação contando que o elástico vai voltar para o preço original, tá bom? Então, se você curte esse tipo de conteúdo, por favor, já pare agora, deixe o seu like, compartilhe com os amigos. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever e clicar no sininho para receber as notificações. E não deixe de comentar, dar os seus feedbacks, as suas sugestões sobre outros temas que nós podemos discutir aqui. A gente gosta bastante e responde seus comentários, tá bom? Então, vamos olhar os gráficos. Nós vamos usar ativos do mercado americano porque nós estamos na temporada de balanço lá nos Estados Unidos. E muito em breve vai começar a temporada de balanço no Brasil. Então, eu quero mostrar para vocês nos Estados Unidos como é que isso daí está funcionando, para vocês estarem preparados para operar no Brasil. A gente faz muito isso daqui, então é legal olhar aqui nos Estados Unidos. Funciona gráfico, funciona tudo igual, tá? Funciona em qualquer lugar do mundo, qualquer tipo de ativo, a análise técnica funciona igual. Então, tanto faz se eu mostrar o exemplo dos Estados Unidos, ele vai funcionar muito semelhante no Brasil também, tá bom? Então vamos começar aqui pelo Google. Eu falei sobre o Google, quem acompanha meus vídeos, eu tenho falado sobre essa situação do Google. O que, que aconteceu? O Google, ele vem fazendo aqui uma divergência de topo, um arredondamento de topo que ele estava fazendo, né? E o que mais me chamava atenção era que ele tinha começado a fazer pivôs de baixa. Então, ele tinha feito um pivô de baixa aqui, depois ele fez um topo mais um topo mais baixo, fez outro pivô de baixa, veio aqui mais um topo mais baixo, e aí fez um outro pivô de baixa aqui, e aí estava retomando. E aí o que aconteceu? O Google soltou um balanço espetacular. E aí ele abriu no dia seguinte ao balanço que ele soltou quando o mercado estava fechado, ele abriu aqui exatamente nesse topo, aqui nos 3 mil e pouco, 3.030 dólares mais ou menos. Então, aqui entra outra coisa. Então, o que, que é importante? Primeiro, o tamanho do gap. Vamos medir aqui o tamanho do gap. Olha aqui, o tamanho do gap é esse daqui. O preço fechou aqui e no dia seguinte ele abriu aqui. Então nós temos um gap de 10%. É muita coisa para qualquer ativo, 10%. Tá? A segunda indicação importante é o contexto. Então, qual que é o contexto disso daqui? Primeira coisa, nós tínhamos aqui o topo histórico na região dos 3 mil dólares, que é um bola relevante. Né? 3 mil dólares, todo mundo sabe que vai ser difícil de ele romper isso daqui. Tanto é que ele já demonstrou aqui que ele tem dificuldade de romper. E o terceiro fator é que o ativo está revertendo a tendência e fazendo pivôs de baixa. Então você pega todo esse contexto e você vê que ele abriu aqui com este gap, o que, que você faz? Você vende esse ativo. Por quê? Porque é a história do elástico. O elástico esticou demais. Se você pegar daqui de baixo, olha só, ele subiu uns 20% num período muito curto. Então, imagine que você está comprado. Imagine que você comprou aqui, 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 em todos esses lugares. E aí o preço vem aqui, nesse contexto de resistência, com esse gap, andou 20%, 10% só no gap. E o que, que você faz? Você vai colocar o dinheiro no bolso.
E quando você vai colocar o dinheiro no bolso, isso é uma operação de venda, além de todo mundo que vende, como eu, os especuladores. Então, qual é a tendência? A tendência é o preço voltar aqui para fechar o gap. No mínimo, fechar o gap, tá bom? No caso do Google, eu quero falar um pouco mais, por quê? Porque o Google está devendo este alvo de pivô que ele acionou aqui. Então, estamos lembrando aqui que ele está com uma potencial reversão de tendência e ele acionou este pivô de baixa aqui. Então, este pivô de baixa, qual que é a projeção dele? A projeção dele está aqui, ó, perto dos 2.200 dólares. Então, dos 3.000 para os 2.200 dólares é uma queda absurda. Isso significa que ele vai vir direto? Não. Mas esse é um trade de longo prazo. Do mesmo jeito que ele demorou aqui, olha, uns 6 meses para vir do 2.200 para cá, para baixo ele sempre vai mais rápido, mas mesmo assim é um trade aqui que vai demorar algum tempo. Só que eu estou contando que esse negócio vai fazer isso daqui, ó. Vai vir aqui, vai vir de novo, fazer isso, depois vai vir aqui, vai de novo, porque o preço anda em zigue-zague. Só que esta é uma operação que eu abri com este alvo aqui. E enquanto ela não vier me stopar, meu stop está aqui em cima, ela continuar fazendo isso daqui, eu vou contar que ele vai atingir esse alvo. É isso que a análise técnica diz e eu acredito na análise técnica. Então, eu expliquei aqui o porquê da venda, expliquei aqui o porquê que o elástico esticou e expliquei o porquê que o contexto é importante. Então, vamos ver outros exemplos agora. Outro exemplo que eu tenho aqui para vocês é o UPS. Esse daqui é uma situação diferente. Então, eu coloquei no gráfico semanal para vocês terem uma ideia. O que está acontecendo com esse ativo aqui? Está numa tendência de alta maravilhosa aqui no gráfico semanal e fez um rompimento de topo histórico. Então, essa é uma situação onde o contexto é diferente para você fazer essa operação. O Google já estava perdendo força, o PS simplesmente aproveitou o gap para fazer o rompimento. Então, vamos olhar agora no gráfico diário essa situação aqui. O que acontece no gráfico diário? Qual que é o contexto? Nós temos o rompimento do topo, então é uma situação perigosa, porque ele pode romper o elástico, né, e quebrar o elástico e ir embora para cima, só que o preço, aqui o gráfico está mostrando que ele anda em zigue-zague, né? Então ele vai, depois ele volta, ele vai, depois ele volta. E agora o que, que ele fez? Ele rompeu este topo aqui. Tudo bem. E aí, quando ele rompeu, no dia do rompimento, do gap, o que, que ele fez? Além de ele ter aberto com o gap, ele ainda andou mais para cima. Então, o que, que eu fiz? Eu projetei quais eram os alvos deste pivô de alta aqui. Então, o primeiro alvo de 61,8 estava aqui nos 232 dólares e o segundo alvo estava aqui nos 241. Então eu falei, isso daqui provavelmente vai parar aqui neste alvo ou no segundo alvo. Então se ele parar aqui, eu faço a venda porque a gente tem aqui um gap considerável. Vamos ver o tamanho do gap. Olha só, nós tivemos aqui uma alta de 14% em um dia. Ele saiu daqui, deste fechamento aqui, aí abriu aqui em gap, mais ou menos com uns 10%, e ainda andou para cima mais um tanto, então deu 14%. É muita coisa para um dia só. E aí eu fiz a minha operação exatamente aqui no fechamento do dia, porque ele chegou aqui nesse alvo de FIBO, tá bom? E aí o que, que ele está fazendo agora? O que ele está fazendo agora, se a gente colocar aqui nos 60 minutos, a gente vê que ele já começou a fazer pivôs de baixa aqui nos 60 minutos. Tá vendo aqui uma bandeirinha de baixa? Então, olha, ele veio aqui, aí veio aqui, ó, topo mais baixo em relação a esse topo. Aí veio aqui e agora está fazendo o quê? Acionando uma bandeira de baixa. Se ele perder isso daqui, qual que é o destino dele? Ele vai vir no mínimo aqui, que é onde está a minha parcial, que é o topo histórico que foi rompido, e no máximo aqui nos 200, aonde foi o fechamento de gap. Então eu faço a parcial aqui e aí seguro o resto da operação para cá. Se por um acaso ele voltar, parar aqui, fizer só um pullback no topo e voltar, eu saio da operação. Mas então, o que eu quero mostrar para vocês é que não só é importante o tamanho do gap, o quanto o elástico esticou, mas também é importante o contexto. Não adianta você fazer a operação no meio do nada. Ela pode dar certo, tá? Também dá certo, mas vai dar muito mais certo se você tiver um contexto aonde o elástico chega no final, ou seja, ele deu lá no batente e aí ele vai começar a retornar.
Então, esse contexto é que fala aonde é o batente que o elástico vai esticar, tá? Você tem um suporte, uma resistência, um alvo de fibra, uma retração de fibra, isso você tem que olhar. Agora, vamos olhar aqui o terceiro exemplo, que é o Facebook. Olha lá o Facebook. O Facebook fez uma situação contrária, né? Todo mundo está sabendo aí que o Zuckerberg perdeu um caminhão de dinheiro. E por quê? Porque o Facebook ele já estava numa tendência de baixa no diário, tá vendo? Ele já tinha virado para baixo aqui, pivôs de baixo, já tinha feito o primeiro pivô, aí veio, testou aqui o topo, depois veio aqui, fez mais um pivô de baixa, voltou aqui, mas olha, todas as médias já viradas para baixo, alinhadas e tal, ou seja, a reversão no gráfico diário já estava posta. E aí o que, que aconteceu? Ele abriu com este gap gigantesco, vamos medir, ele abriu com um gap de 25%. Daqui do fechamento para a abertura aqui, 25%. Só que o que acontece? Ele veio, não por coincidência, qual que é o contexto aqui? Ele veio abrir exatamente nesta região aqui de suporte. Só que a gente tem aqui esses fundos e depois a gente tem aqui uma região de bastante briga também. Então, tudo isso daqui, olha, entre o 230 e 250 é uma região de bastante suporte. E você tem uma queda de 25% em relação ao gap, e você tem uma queda aqui de 35% em relação ao topo histórico. Na verdade, agora, como caiu mais, né? Então, no momento aqui, está com 38% de queda. É muita coisa para Facebook, né? Facebook, querendo ou não, o resultado não foi o que o mercado esperava, mas Facebook é Facebook, né? Os caras não deixou de ser a empresa por conta disso. Então, o que, que a gente pode esperar sabendo que o preço anda em zigue-zague? Então, olha, do mesmo jeito que ele fez esse zigue-zague aqui para subir, ele vai fazer um zigue-zague para descer, olha, do mesmo jeito que ele está fazendo aqui. Então, agora ele veio aqui, o que, que a gente pode esperar? A gente pode esperar que ele venha pelo menos testar esse fundo aqui no 300 bola, que é um número importante, ou talvez até fechar esse gap aqui no 325, a gente não sabe. Só que ele vai direto? Não, não vai direto. Ele também vai fazer o seu zigue-zague aqui e tal. Então, qual que é o planejamento da operação aqui? O planejamento da operação aqui é fazer uma compra neste fundo e administrar esse negócio, colocando uma parcial aqui no meio do caminho, provavelmente aqui entre os 270 e 275, e ver até onde ele vai subindo o stop gain. O que, que eu fiz com esse ativo? Eu comprei ele ontem, eu comprei ele no primeiro dia do gap. Por quê? Porque ele continuou caindo. Na verdade, no Brasil eu comprei ele no dia do gap e segurei a operação. E aqui nos Estados Unidos eu comprei ontem. Quando? Quando ele fez esse fundo nos 60 minutos. Está vendo aqui? Olha, esse 1, 2, 3 aqui. Ele ainda falta fazer um teste desse fundo aqui para depois começar. E vai realmente o pivô de alta está aqui, né? Mas eu entrei com uma mão pequena e aqui é um trade de risco, mas tem uma alta probabilidade de dar certo, então eu estou muito tranquilo com essa operação aqui. Mas vejam como tudo o que eu falei está atrelado a um contexto, né? Então, um elástico extremamente esticado, pegou no batente, que é uma zona aqui de bastante suporte, e aí começou a reagir. Aí a gente faz a operação com bastante calma e sabendo que ele não vai vir aqui que nem um meteoro aqui de novo para 300. Ele vai demorar um tempo, vai fazer o seu zigue-zague, tá? Então é assim que a gente administra a operação. Então, basicamente, é isso que eu queria passar para vocês em termos de gráfico. Essa é uma dica que o pessoal pede bastante, porque a gente fala bastante sobre setup de balanço, setup de notícias, setup de gap de abertura, e é tudo baseado nessa teoria do elástico, tá? Então, o preço tende a retornar para as médias. Quando ele estica demais e ele se afasta demais do consenso do mercado, ele tende a voltar, tá bom? É só uma questão de tempo. Pode demorar um pouco, ou pode ser mais rápido, mas ele tende a voltar. Então, a mensagem aqui estude isso daqui que eu falei, se prepare, olhe nos gráficos do Brasil, para quem opera no Brasil. Para quem opera fora, tem bastante gente aqui que opera fora, também pode usar isso daqui. Mas esteja preparado, porque nós vamos ter uma temporada de balanço e vai acontecer bastante essa configuração, e aí a gente precisa se aproveitar disso. A turma lá na comunidade já se aproveita disso, porque a gente opera isso todo dia, né? Mas quem não é da comunidade ainda também pode aproveitar esse conteúdo gratuito para aprender. E então,
Se vocês curtiram esse conteúdo, eu fico feliz de ter ajudado e peço para vocês, então, deixar o seu like antes de ir embora, porque esse conteúdo dá bastante trabalho para produzir, então é o mínimo que a gente pede de ajuda para vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever, clicar no sininho para receber as notificações. E é isso aí, turma. Bom fim de semana para vocês. Amanhã tem vídeo de análise semanal. Valeu, um abraço.